escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, meus irmãos, bom dia. Bem-vindo a mais uma aula da nossa escola dominical. Nós estamos estudando a revista A Bíblia que Jesus Usava, uma introdução ao Antigo Testamento. Hoje faremos a lição número 8, Gêneros Literários do Antigo Testamento. É a continuação da lição de número 7 que vimos a semana passada. Então, na lição anterior, nós observamos 3 gêneros literários existentes no Antigo Testamento: a poesia, a lei e a narrativa. Nós vimos a importância desses 3 gêneros literários e distingui-los, né? E é interessante saber que o conhecimento daquilo que de fato o texto quis dizer ou qual é o gênero em que ele se enquadra é muito importante para o nosso crescimento na fé, nosso crescimento no entendimento bíblico. Então, na lição de hoje, nós vamos continuar falando sobre a questão desses gêneros literários. E hoje, especificamente, vamos falar do gênero profético, o sapiencial ou sabedoria e o apocalíptico. O primeiro gênero é a literatura profética. Uma grande parte do Antigo Testamento é composto de literatura profética. Ela consiste em uma coleção de oráculos dos profetas que normalmente apresentam relatos da própria vida. O termo hebraico para profeta significa literalmente vidente, mas o profeta ele não vivia em função de anunciar oráculos quanto àquilo que deveria ocorrer no futuro. A tarefa essencial do profeta era de apresentar a mensagem de Deus, não prever o que aconteceria no futuro. O profeta era uma espécie de guardião da lei do Senhor. Então, sua principal função era de convocar o povo da aliança ao arrependimento. Veja, por exemplo, em Isaías 8:20. Ele fala assim, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Quer dizer, se a lei não falar, se o testemunho não falar, ou seja, se o povo não ouvir a lei e não ouvir os profetas, não ouvir aquilo que Deus está falando, como que as pessoas verão algo mais claro na sua vida? Como verão os propósitos de Deus na sua vida? Através de Abacuque, a queixa de Deus era de que a lei se afrouxava, a justiça nunca se manifestava. Por quê? Porque o perverso cercava o justo. E a justiça era o quê? Torcida. Isso está lá em Abacuque 1:4. Deus falando através do profeta aquilo que ele tinha de queixa sobre o seu povo. No livro de Jonas, por exemplo, já é um pouco diferente. Praticamente não há oráculos, mas apenas a narrativa da pregação do profeta à cidade de Nínive. As narrativas dos livros proféticos, elas se expressam ou na terceira ou na primeira pessoa. Elas podem apresentar relatos da vocação ou chamado do profeta, visões que esses profetas tiveram, ou ainda ações simbólicas. Também é comum o registro de algum encontro hostil entre o profeta e alguma autoridade sacerdotal ou o rei, ou uma autoridade real. Sempre existem esses relatos, né, desses confrontos existentes entre o profeta, quando o profeta aponta para os desleixos e desmandos, tanto dos sacerdotes como dos reis. O ponto mais alto da literatura profética, na verdade, é o quê? É o discurso do profeta ao povo da aliança. É esse o ponto principal da literatura profética. Ou seja, o profeta chamando a atenção do povo por causa dos seus pecados contra Deus.
Esse discurso contém, geralmente, a convocação de testemunhas, a declaração de um caso contra o povo, a exposição das transgressões do povo e o anúncio do castigo correspondente. Geralmente era essa a estrutura da ideia do discurso profético. Dá uma olhadinha, por exemplo, em Oséias, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Note que o profeta ele escancara, né, a atitude das pessoas, ele escancara o pecado, mostra as consequências desse pecado na prática da sociedade, mostra o descontentamento de Deus e mostra o castigo, fruto desse pecado. Então note que o profeta ele é um porta-voz de Deus. Dá uma olhadinha, por exemplo, esse texto de Jeremias, capítulo 3, versículo 12. Vai, pois, e apregou essas palavras. Deus falando para o profeta, para o lado do norte, diz: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Outros tipos de discursos comuns na literatura profética incluem oráculo de salvação, na qual o anúncio é de um evento futuro. Por exemplo, Oséias de 2 a 18, ele começa lá, né? Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e assim ele vai, até o versículo 23, onde começa a anunciar as bênçãos. Então isso aqui é um oráculo de salvação. Existem outros também, parábolas alegóricas e provérbios, ditos numéricos, cânticos de amor, lamentos e tal. Então veja que dentro dessa literatura profética existem vários tipos de discursos, né? Mas note que os profetas do Antigo Testamento, eles não possuíam um púlpito, não pregavam exclusivamente em templos, nem uma congregação que alguém pudesse ouvir semanalmente. Não existia isso. Eles proclamavam suas mensagens nas ruas, nas praças, nos mercados ou nas portas das cidades. O objetivo sempre era conclamar o povo da aliança ao arrependimento e à fé em Deus. Era esse o propósito, então, da literatura profética. Então, ao ler qualquer livro enquadrado nessa ideia como um livro profético, você tem que ter em mente isso, que esse tipo de literatura é posta com esse objetivo, de conclamar o povo ao arrependimento, consequentemente, à volta a Deus. A segunda literatura é o que nós chamamos de literatura de sabedoria. É um gênero literário relacionado, na verdade, à poesia hebraica, mas ele se distingue da poesia, porque ele tem uma preocupação específica com a sabedoria e o cultivo da vida sábia. No Antigo Testamento, os livros que compõem a literatura sapiencial ou livros de sabedoria são Jó, Provérbios e Eclesiastes. Os livros sapienciais, eles apresentam o princípio de que a instrução na sabedoria é, primeiro, função da família. É interessante isso. Todos eles apresentam que a ideia inicial do ensino da sabedoria está na família, ou seja, o lar servia como o primeiro centro de instrução da sabedoria. Veja em Provérbios 13, 24. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Não considerar a instrução na sabedoria resultaria esse castigo. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina.
Outros provérbios sugerem a existência de escolas de sabedoria nas cortes. Então, por meio dessas daí, os príncipes eram instruídos. Na literatura sapiencial, pode ser vista uma diversidade de subgêneros literários. Vou falar de alguns deles. O primeiro deles é o provérbio. O que é o provérbio? O provérbio é um aforismo. Um parênteses aqui, o que é um aforismo? Né? O aforismo é um texto breve, que traz consigo um fundamento. Numa sentença filosófica, ele pode denotar um pensamento de teor prático ou moral. Então, veja, é um texto breve. Um exemplo disso está lá no Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Isso aqui é um aforismo. E ele continua, né? Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Veja, são trechos curtos que mostram que tem um teor prático, um teor moral, uma verdade espiritual, uma verdade social, de prática social, né? Um outro subgênero é o dito sábio, que se trata de uma afirmação didática que estabelece um valor ou uma lição. Um exemplo, Provérbios 16, 20. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Isso é um dito sábio. Existe também um subgênero chamado dito numérico, que é um aforismo também, caracterizado por uma estrutura numérica de lições. Por exemplo, Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Isso é um dito numérico, é um subgênero da literatura de sabedoria. Existem também ordens, como o caso do Provérbio 8,13. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Existem outros subgêneros, como alegoria, conto exemplar, narrativa autobiográfica, hino, subgênero hino, o que é comumente pregado para descrever a sabedoria. E nesse caso, a sabedoria ela é personificada e por meio do hino ela é louvada. Louva a sabedoria. Com o intuito de quê? De que o homem observe que para ele ter uma vida boa, ele precisa buscar a sabedoria. E essa sabedoria está onde? Está em Deus, em conhecer o Senhor. A terceira e última literatura é a literatura apocalíptica. Esse gênero apocalíptico é um dos mais importantes gêneros da Bíblia e um dos mais difíceis de ser definido. Não é correto classificar a literatura apocalíptica como um subgênero da literatura profética. Os escritos apocalípticos eles possuem características próprias, de maneira que, mesmo estando presentes em algum livro profético, eles se apresentam como um gênero literário próprio. Esse tipo de escrito é muito rico no uso de anjos na comunicação da sua mensagem. É vívido em expectativas escatológicas, que são próprias de realidades do fim dos tempos. Ele é aterrorizante. Geralmente, os livros, a literatura apocalíptica, ela dá um pouco de medo. Por quê? Porque ele apresenta advertências em níveis cataclísmicos. E, no final de em toda a literatura apocalíptica, ela traz o consolo no anúncio de bênçãos para o povo da aliança. Entre os livros canônicos do Antigo Testamento, a segunda metade do livro do profeta Daniel, capítulo 7 ao capítulo 12, ela pode ser classificada como um escrito apocalíptico. Além dele, outros livros apresentam pequenos trechos apocalípticos, como por exemplo Isaías, do capítulo 24 ao capítulo 27, 55 a 56, Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 a 9, capítulo 38, capítulo 39, Joel, capítulo 2, versículos de 28 a 32, Zacarias, que vai do 9 ao 14, e Malaquias, por exemplo, no capítulo 4, versículo de 1 a 3. No livro de Daniel, nós podemos começar lá pelo capítulo 7, de 7 a 8, nós podemos destacar uma visão simbólica, em que há uma indicação, por exemplo, das circunstâncias, né? Uma descrição de uma visão, um pedido pela interpretação, a interpretação fornecida por um anjo e uma conclusão que narra
a reação do profeta ou acrescenta mais instruções por parte do anjo. Aí você vê em Daniel, capítulo 10, versículo de 1 a 9, nós encontramos ali o que é chamado de epifania, ou seja, uma manifestação divina, uma visão mais difícil de ser interpretada, que apresenta uma revelação da vontade de Deus por parte de um anjo. Então, note que a função da literatura apocalíptica é mostrar, primeiro, para onde a história caminha. O autor ele deseja ali comunicar esperança a uma comunidade que se encontra em meio a um intenso sofrimento. Nós estamos falando do Antigo Testamento, mas se você fizer um paralelo com o Apocalipse, veja que é exatamente isso. Primeiro, o escritor ele apresenta a situação, ou para onde essa história está indo, né? Para onde ela caminha, qual a situação daquela comunidade posta nessa sociedade, ou naquele momento histórico, geralmente, né, em meio a um intenso sofrimento. E a mensagem comunicada diz que a opressão passará. Tanto nos livros na literatura apocalíptica do Antigo Testamento, como o Apocalipse lá do Novo Testamento, traz consigo que essa condição de sofrimento, isso vai passar. Que o sofrimento ele terminará por meio de uma intervenção de Deus. Então veja que Deus é apresentado na literatura apocalíptica como um Deus que não está esquecido do seu povo, mesmo em meio àquele momento de dificuldade, mesmo naquele momento em que o povo está passando de sofrimento, de temor, de atribulação. A literatura apocalíptica ela tenta trazer à mente essa realidade, que Deus não se esqueceu do povo. Ele está atento a todos os acontecimentos. E o Senhor da aliança, ele agirá em benefício de seu povo e os maus serão destruídos. Essa é a ideia da literatura apocalíptica. Meus irmãos, como conclusão, nós concluímos o nosso estudo a respeito dos gêneros literários do Antigo Testamento. Nós vimos 3 gêneros nessa lição extremamente importantes para a nossa vida de fé. Por meio da literatura profética, aprendemos a respeito da longanimidade do Senhor, da aliança, que envia os seus servos, os profetas, a convocarem o povo pecador ao arrependimento e à fé. Por meio dos profetas, o Senhor ele nos conclama a perguntarmos qual é o caminho correto a se seguir e tomarmos a decisão de seguirmos esse caminho, como está em Jeremias 6,16. Nos escritos sapienciais, aprendemos o enorme valor da sabedoria. Aprendemos que, se desejamos viver bem a única vida que temos, é preciso viver no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. E, por fim, por intermédio dos escritos apocalípticos, somos encorajados em nossa fidelidade a Deus, ainda que tudo venha se colocar contra nós. Devemos ter a convicção de que, no final, o Senhor agirá em nosso benefício. Precisamos permanecer fiéis. Meus irmãos, procure se aprofundar no conhecimento da Bíblia e ler cada livro, cada gênero, segundo o seu propósito, a fim de que aumente o seu conhecimento e a fim de que aumente a sua fé em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que cuida das nossas vidas, um Deus que está sempre presente, mesmo quando achamos que não existe mais esperança, não existe mais solução, sabemos que o Senhor está no controle de tudo e nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, abrindo as nossas mentes, Pai, para a tua realidade, para os teus propósitos, para aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, queremos colocar todas as vidas dos nossos irmãos, Pai, a vida da tua igreja, Senhor. Queremos colocar que o Senhor esteja com as famílias que estão de luto, consolando, Pai, que teu Santo Espírito haja poderosamente em meio a essas vidas, Pai, que perderam por conta
desse momento difícil que nós estamos passando, perderam algum querido, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor esteja dando sabedoria, o Senhor esteja levantando essas pessoas, consolando, Pai. E aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão acamados, sofrendo de alguma forma ou de outra, Pai, nesse momento difícil, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida deles, afofando o leito, Pai, dando força e restabelecendo a saúde de acordo com a Tua vontade, Pai. Nós te pedimos que em nome de Jesus, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, Pai, esteja olhando e que Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, guiando, dando consolo, ensinando, curando, salvando a Tua igreja, Pai, os Teus filhos. Em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos, Pai. Amém.